As trombetas e as taças da ira, reportadas no livro de Apocalipse, afetarão grandemente o homem e também todo o suporte de vida do planeta Terra. Esses eventos são reais e literais. O que nós vamos mostrar aqui é que já existem muitos alertas e muitos avisos na nossa natureza de que esses eventos são reais, mas por conta do juízo de Deus sobre a humanidade, eles se agravarão tremendamente no período de 7 anos da grande provação e tentação que virá sobre todos os que habitam no planeta Terra. Olá, amigos! Nós nos sentimos compelidos pelo Espírito Santo a gravar este vídeo sobre um alerta de Deus para todos os seus fiéis em relação às coisas que estão acontecendo e para acontecer no mundo. Nosso objetivo é mostrar que a realidade que estamos vivendo em nosso planeta converge rapidamente para o que está previsto na Palavra de Deus e também abordar revelações das coisas que sobrevirão em breve ao nosso planeta e sobre as nações que o Senhor tem nos dado. Acompanhe atento essa mensagem para ver a precisão, a grandeza da Palavra de Deus que se cumpre em nossos dias. Como já disse algumas vezes, não sou de me alarmar com qualquer coisa que acontece no planeta como se fosse o fim do mundo. No entanto, uma série de coisas muito excepcionais tem acontecido e tem nos alertado e também coloca os especialistas e cientistas ambientais em polvorosa. Isto porque não se trata de eventos cíclicos já ocorrido nos últimos 50 ou 100 anos ou mais, mas de registro de níveis nunca antes vistos. Nosso objetivo não é levar pânico, mas nos colocar diante da realidade em nosso planeta, pois a omissão e negação seria ainda mais desastrosa para nossas vidas espirituais. Se Deus de antemão nos avisou, é para que nós estejamos também confiantes em suas promessas de redenção e livramento. Esse vídeo possui 2 partes. A primeira parte nós vamos tratar aqui de avaliar o cenário mundial e na segunda de compartilhar coisas que Deus tem nos mostrado e que devem acontecer em nosso tempo. Vamos então à primeira parte. Do ponto de vista ambiental, nós apresentamos alguns recortes de noticiários sobre o estranho calor que bate recordes no mundo. Os links com a fonte de informação seguem abaixo deste vídeo. O recorte 1 diz: por que o calor recorde no hemisfério norte indica que algo pior está por vir? Normalmente recordes como esse são superados por uma fração de graus, mas este ano a antiga máxima foi obliterada em 3 dias consecutivos. Recorde 2. Canadá registra centenas de mortes súbitas em meio à onda recorde de calor. A cidade de Lytton bateu pelo 3º dia seguido o recorde de maior temperatura já registrada no país, 49,5 graus centígrados. Recorde 3. Mais de 500 podem ter morrido em onda de calor no Canadá. O número de mortes súbitas na última semana foi o triplo da média. Recorde 4. Onda de calor mortal persiste no Canadá e Estados Unidos da América. Milhões de pessoas continuam sob alerta de calor nesta quinta-feira. No oeste do Canadá e no noroeste dos Estados Unidos, onde os termômetros estão atingindo níveis recordes e a polícia relatou dezenas de mortes que, ao que tudo indica, estão relacionadas às temperaturas infernais. Recorde 5. Temperaturas quebram recordes na região norte-americana. Os meteorologistas consideram que esse fenômeno extremos poderão vir a tornar-se mais frequentes devido às mudanças climáticas. As autoridades norte-americanas consideram que o calor extremo, que chegou aos 46 graus, pode ainda vir a explicar centenas de mortes naquelas regiões. Recorde 6. Onda de calor na América do Norte seria virtualmente impossível sem mudanças climáticas. A onda de calor que atingiu o oeste dos Estados Unidos e do Canadá no final de junho teria sido virtualmente impossível sem as mudanças climáticas provocadas pelo homem, de acordo com um grupo de especialistas. Recorde 7. Onda de calor atinge países nórdicos, com 35 graus no Ártico. A vida no planeta está também sendo afetada e apresenta recorde de extinção, e parece que o suporte de vida do planeta se deteriora a cada dia. Veja algumas notícias sobre isso. Recorde 8. Um novo estudo da Universidade de Ottawa, no Canadá, descobriu que as chances de uma população de abelhas sobreviver
reduzem em 30% a cada geração humana. As abelhas estão entrando em extinção devido ao clima. Outros acrescentam ainda, como causa, o uso de defensivos agrícolas. Recorte 9. Como a extinção das abelhas coloca em risco o futuro da humanidade? Ora, muitas árvores dependem das abelhas. Se o sucesso reprodutivo diminuir, a vegetação vai mudar. A floresta vai ser substituída por uma vegetação mais herbácea, afirma a bióloga. Elas coevoluíram juntas em relações muito estreitas. Se falta a abelha, as plantas sofrem, e o inverso é verdadeiro. Recorte 10. Morte em massa de peixes-bois na Flórida. Em 5 meses, mais de 700 já foram encontrados sem vida. Todavia, o clima já está quente e os peixes-bois continuam morrendo em números nunca antes vistos. A situação atingiu um estado tão crítico que foi declarado um evento de mortalidade atípico por órgãos de proteção de animais nos Estados Unidos. Recorte 11. Uma estranha doença parece estar se propagando entre os pássaros da capital americana e arredores. Intrigados, especialistas buscam causas e alertam sobre risco para humanos. Enquanto os humanos e outros animais continuam lutando contra a Covid-19, uma nova epidemia parece ter atingido várias espécies de pássaros na América do Norte. Nos Estados Unidos, pessoas têm encontrado pássaros mortos por toda parte. As aves parecem estar sendo atingidas por uma onda de doenças misteriosas desde abril. Recorte 12. Onda de calor no Canadá pode ter matado 1 bilhão de animais marinhos. Um biólogo afirmou que a onda de calor no Canadá, na semana passada, pode ter matado mais de 1 bilhão de criaturas marinhas, como mexilhões, estrelas do mar e pércebes, no Mar Salish, na costa sudoeste do país. A onda de calor produziu temperaturas recordes para o Canadá, que chegam a 49,6 graus centígrados. Além disso, o ambiente político e social tem se tornado extremamente turvo e conturbado no mundo. O antagonismo cresce assustadoramente entre povos e nações. Recorte 13. O Pentágono adverte sobre um potencial aumentado para conflito nuclear no manual divulgado recentemente. O risco de conflitos regionais entre as nações com armas nucleares está aumentando, de acordo com um documento preparado pelo presidente do Estado-Maior Conjunto. Sobre esses assuntos, o que nós vemos é um crescente aumento do nível de tensão no Oriente Médio, entre vários países e a China, conflitos de interesses entre China, Estados Unidos da América, Rússia e Europa. Isso é uma evidência de que o cavalo vermelho do Apocalipse prepara sua última e mais fantástica cavalgada sobre a Terra. Acontece, meus amados, que essas não são fake news, nem são notícias sensacionalistas, mas notícias obtidas de fontes sérias e científicas, e a lista dos links das fontes segue abaixo desse vídeo. A Bíblia mostra uma previsão onde as trombetas do Apocalipse afetarão 1/3 do planeta. E ainda as taças da ira afetarão a sua totalidade. E fala também de 3 grandes guerras no planeta dentro da geração que vivemos hoje. Ainda não são as trombetas nem as taças da ira. Por enquanto, o que está acontecendo é ainda um alerta, evidenciando que essas coisas são reais e caminham para o que está previsto. Por isso, é também preciso que nós preparemos as nossas vidas para o grande escape que o Senhor dará aos seus fiéis. Na verdade, o planeta está refletindo um ambiente de destruição criado pelo homem na sua profanidade e ganância, mas em breve essas coisas serão objetos de grande juízo em consequência da iniquidade no mundo. Vamos passar agora para a segunda parte, alerta de Deus em visões. Além do que já foi dito, eu gostaria de compartilhar com vocês também coisas que o Senhor nos mostrou através de visões. E isso está de acordo com a sua promessa na palavra, porque em Atos 2,17 confirma a promessa de Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Mas apesar da palavra de Deus ser clara a respeito dessa realidade, muitos não acreditam mais, ou modificam a aplicação desse instrumento que Deus nos concedeu pelo seu Espírito. Puderam. Se não pudermos discernir entre o falso e o verdadeiro, acabaremos decepcionados e reputaremos tudo como falso. Mas essa negação generalizada dos dons e da realidade espiritual que o Espírito Santo dispôs para os fiéis não é de forma alguma da vontade de Deus. Não obstante, vou compartilhar
algumas visões que Deus me deu. Em uma madrugada, um pouco antes da nossa oração costumeira, o Senhor me deu 3 visões a respeito de coisas que em breve irão acontecer no mundo. E essas coisas estão de acordo com a sua palavra. A primeira visão eu chamo de nações transformadas em ossos secos. Nessa visão eu fui levado a uma sala e parecia de um castelo medieval, muito grande. Tinha nessa sala uma grande mesa, uma mesa de banquete, onde se assentam pessoas poderosas e pessoas importantes. Eu via também diante da mesa um grande animal, imenso, voraz, parecia um grande tiranossauro. Mas esse animal não possuía pele, nem carne, nem nervos, apenas ossos ligados entre si. Mesmo assim ele se movia e se dirigia à mesa com muita ferocidade. Depois eu vi a mesa do banquete para a qual o animal olhava, e ao invés de delícias, ela estava cheia de ossos, ossos, ossos e mais ossos enchiam aquela mesa. Nada mais existia além de ossos secos. Apesar da sua voracidade, ele só via ossos secos. O entendimento da visão vem após orar e pedir a Deus a iluminação. Portanto, eu entendi assim: esse animal pré-histórico formado por ossos secos ligados representa a união das nações antigas que se ajuntarão em breve e se unirão umas às outras e se amotinarão contra o povo de Deus ainda nesses nossos tempos, a nação de Israel. Eles são representados por ossos secos, pois não temem ao verdadeiro Deus, antes se opõem a ele. Essas nações e povos são aqueles mencionados na Bíblia, em Ezequiel 38 e 39, e sua origem reporta a tempos muito antigos. Essas nações trazem uma história de maldade e violência e acumulam grandes juízos de Deus contra si. Nos tempos do fim virão contra Israel, e nos montes de Israel serão julgados. Eles virão para destruir e se banquetear com as riquezas de Israel, mas o seu banquete será de ossos, os seus próprios ossos. Seu movimento resultará em uma calamidade, uma mortandade tão grande que seus ossos secarão e serão enterrados na terra de Israel, conforme previsto na palavra de Deus, em Ezequiel 38 e 39. Ora, se tudo isso já está na Bíblia, por que então Deus nos mostra em visões? Primeiro, nada pode se apartar do que está escrito, mas Deus quer nos avisar, através desses recursos, que o tempo desses acontecimentos está muito próximo. Como vocês já foram informados em nossos estudos, existirão ainda 3 grandes guerras no planeta. Essas 3 grandes guerras têm os seus objetivos. A primeira guerra de Gog e Magog procura destruir e tirar do cenário mundial a nação de Israel. A segunda guerra, reportada na 6ª trombeta do livro de Apocalipse, é uma guerra pela supremacia e pelo domínio do mundo. E a terceira guerra é a guerra que procura impedir a vinda, o reinado do Senhor Jesus Cristo na terra e destruir definitivamente Israel. No entanto, é ali que todas as nações serão ajuntadas e julgadas pela justiça de Deus. E assim todo domínio profano do mundo será destruído para sempre, para nunca mais se levantar. O cavalo vermelho deu a sua última cavalgada. E todas resultarão em grande mortandade. Vamos fazer aqui um breve resumo. Primeiro, a guerra de Gog e Magog. Se trata do grande levante contra Israel previsto em Ezequiel 38 e 39. Essa guerra trará os inimigos de Israel para sua terra. Virão para se banquetear com as primícias e riquezas de Israel, mas encontrarão ali a sua destruição. Seus ossos serão enterrados e secarão na terra de Israel. Esse evento que Deus nos alerta através dessa visão, trata-se disso. A mortandade será tão grande que gastarão 7 meses só para enterrar os ossos remanescentes. Esse evento afetará grandemente o cenário mundial, devido à grande calamidade que causará nessas nações e motivará a criação de um pacto de paz. Porém, nos bastidores das nações haverá um grande questionamento e desconfiança sobre quem seja esse protetor de Israel invisível que, de forma sobrenatural, livrou o seu povo de uma destruição certa e inevitável. Como está escrito em Ezequiel 38, 23. Assim, eu me engrandecerei, me santificarei e me farei conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Isso não quer dizer que essas nações se converterão, mas que saberão que há um protetor de Israel. Na sequência, em poucos anos acontecerá mais 2 grandes guerras, dentro dos 7 anos previsto por Daniel. A terceira grande guerra mundial, prevista em Apocalipse 9, 13 a 21, e o Armagedon, previsto em Apocalipse 16, 12 a 16. Essa visão
nos alerta sobre a proximidade desse grande movimento de guerra, começando com a primeira guerra mencionada acima, Gog e Magog. Isso será um sinal de que entramos em um tempo que mudará completamente o cenário mundial e desencadeará o cumprimento da última semana de Daniel. A segunda visão eu chamo de o trono vazio que precisa ser ocupado. Nessa, o Senhor me mostrou um trono de pedra, muito grande, mas ainda vazio. Vi ao lado dele duas personagens que eram, na verdade, entidades espirituais. E elas procuravam conduzir uma pessoa para sentar-se nesse trono. Eu lembrei-me da passagem de Apocalipse 13:12, que está escrito: "E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e o seu grande poderio." Entendi que esse trono representa o governo mundial previsto em Apocalipse. O dragão está preparando o seu enviado para ocupar aquele trono, e essas entidades interagem com a humanidade sob o comando do dragão para levá-lo ao poder. Uma delas tinha um capacete na cabeça da qual saíam 2 grandes chifres, mas a outra entidade não se mostrava claramente, ela era furtiva, e elas trabalhavam juntas e procuravam conduzir o homem para se assentar naquele trono. Entendi que uma delas, a primeira mencionada, se tratava do movimento religioso falso, que reúne, além das 2 maiores religiões mundiais, as outras religiões, e que procura unir e alinhar todas as religiões para atender o propósito do dragão. A segunda personagem, furtiva, que não mostrava a cara, é o movimento político e subliminar, que trabalhará e já está trabalhando as ideias da humanidade para essa finalidade. Esse movimento é intenso no mundo espiritual e podemos sentir no ar o rio de ideias e movimentos e influências que levarão o mundo brevemente a essa triste realidade. Porém, não será um movimento de paz, mas de muita guerra e muita violência. E tive também uma terceira visão sobre isto, que eu chamo assim: o Armagedon está nascendo. De todas as visões, essa foi a que mais me intrigou. Precisei orar muito e pedir misericórdia a Deus para entendê-la, pois fui levado então a uma maternidade e vi uma criança recém-nascida. Um de seus braços, ao invés das pulseiras que marcam o nome da mãe, tinha um relógio todo branco. Esse relógio representava o juízo. E enquanto eu olhava para aquela criança, ela levantou um dos braços e mostrou para mim o relógio. A intenção era clara: o tempo da justiça está marcado e chegará em breve. E por isso o relógio era todo branco, representando o tempo da justiça que já se materializa no mundo. E foi me dito Armagedon. E entendi que aquela criança nascendo com o relógio branco em seu pulso tem como mãe o juízo de Deus e representa o processo de juízo que começará a levantar o mundo e levar ao Armagedon, o juízo das nações. O tempo para isso já está fixado, determinado e já está sendo cumprido. A justiça final sobre as nações rebeldes do mundo virá em Armagedon. E o que é marcante é que a ideia que levará o mundo ao Armagedon vai nascer em breve a partir do primeiro movimento de guerra que mencionamos acima. Pode não parecer fácil, mas ao estudarmos profundamente, nós vemos uma ligação e encadeamento de todas essas 3 grandes guerras. Esse protetor de Israel que agiu na guerra de Gog e Magog, o verdadeiro salvador e libertador, se tornará na boca do homem da iniquidade, um inimigo da humanidade, um invasor que deverá ser combatido. Ele ajuntará as nações contra o Cordeiro, como previsto na palavra de Deus. As ideias e as tramas já estão sendo propagadas mundialmente, direta e subliminarmente. As mentes dos homens estão sendo preparadas para acatar a ideia de invasores, sejam seres alienígenas ou interdimensionais, não sei exatamente o nome com que o rotularão. Mas esse movimento existe nas mídias, nos filmes que procuram cristalizar esses conceitos como verdadeiros na mente dos homens. Além disso, os noticiários mundiais estão repletos de materiais relacionados a isso e até relatórios oficiais sobre fenômenos não identificados que intrigam as nações. Ora, tudo isso alimenta essas ideias. E eu repito para vocês, se tudo isso já está na palavra de Deus, por que então Deus nos dá essas manifestações e visões? Sim, é verdade, essas manifestações, quando vêm da parte de Deus, elas servem de alerta para nos informar que o tempo é chegado e para consolar o seu povo em momentos tão difíceis que nós estamos vivendo, pois o nosso Deus tem o controle de tudo. Finalmente, não posso deixar de reforçar a verdade de que Deus será fiel às suas promessas de livramento e proteção para os seus fiéis. E existem várias formas através das quais Deus está executando esse livramento, desde agora, sempre preservando a nossa alma e a alma dos seus amados.
Esta é a razão pela qual eu não posso deixar de compartilhar também algo que Deus me mostrou para o nosso consolo. Principalmente para as famílias que sofrem perdas e que não entendem por que estão sofrendo essas perdas. Muitas pessoas estão sendo recolhidas desse mundo, mas a sua partida tem sempre um grande propósito de Deus, seja em proteger essas almas, ou seja em alertar aqueles que estão em volta, dormindo, para que deixem de olhar para o mundo e olhem para cima. Deus me mostrou em uma visão também algo como se fosse um grande guarda-sol, mas muito grande mesmo. Mas ele estava acima nas nuvens. Vi pessoas sendo tiradas da terra para ficar debaixo desse guarda-sol. E elas eram levadas para aquela posição nas nuvens, que eram muito brancas. Todas ficavam ali no alto. Além de estar nas nuvens, estavam também debaixo dessa proteção. Uma coisa é certa: Deus vai proteger os seus fiéis das calamidades resultantes do juízo. Alguns serão levados antes pela morte, por algum motivo, e outros serão levados pelo arrebatamento. A verdade é que nós precisamos estar preparados e qualificados pela palavra de Deus, conforme Lucas 21:36, onde diz: vigiai, pois em todo tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Também em Apocalipse 3:10 que diz: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. A nossa qualificação, meus amados, procede da obediência e testemunho conforme a palavra de Deus. Meus amados, não importa a sua posição, ou se tem nome de cristão, de ministro e muitos outros títulos eclesiásticos, saiba que todos aqueles que se esqueceram da glória de Deus e promovem apenas a si mesmo, e os que não se apartam do pecado, e os que amam e praticam a mentira tão comum em nosso mundo, e os que aceitam e aprovam coisas contrárias à palavra de Deus, ficarão de fora, ficarão definitivamente de fora. Que Deus nos livre de todo mal, de todo embaraço desse mundo. Preste atenção nessa mensagem, considere tudo que o Senhor tem falado aos seus fiéis. Não durma, olhe para cima, esteja acordado para o grande dia onde você ouvirá: aí vem o esposo, esteja preparado. Um grande abraço.